No bloco anterior a gente estava comentando sobre as normas, certo? A gente acabou falando, por último a gente estava falando da NBR 5419, que é a proteção da estrutura contra descarga atmosférica. A gente estava falando a gente chegou a comentar que ela tem 4 partes, certo? Então a gente começou falando da parte 1, eu nem citei diretamente que a gente estava falando da parte 1, mas a gente estava seguindo a parte 1, os slides estavam da parte 1, certo? Na parte 1 a gente chegou a ver que ela estabelece os requisitos, certo? Para a determinação de proteção contra descarga atmosférica. Então na parte 1 ela vem dizendo todos os requisitos, quais são as análises que tem que ser feitas, como que são esses requisitos, certo? E fornece um subsídio para que se utilize essa proteção contra essas descargas, certo? Então, aí a gente viu onde ela se aplica e a gente parou justamente na questão onde que essa norma não se aplica, certo? A parte 1 não se aplica em sistemas ferroviários. A parte 1 e a parte 2 a gente vai ver que onde ela não se aplica vai ser a mesma coisa, certo? Então, quando chegar na parte 2 eu vou colocar novamente onde ela não se aplica, mas basicamente esses mesmos sistemas, certo? Sistemas ferroviários, veículos, porque os sistemas ferroviários têm normas específicas para ele, veículos também. Apesar que dentro de um veículo você também está protegido contra descargas atmosféricas, certo? Dentro de veículos, dentro de carro, dentro de avião. Só que esse já é outro caso, é outro estudo, certo? Mas essa proteção não é feita por consequência da 5419, não é uma estrutura de SPDA que tem lá, certo? Mas você também está protegido dentro do seu veículo, você está protegido contra a descarga atmosférica que venha correr dentro do avião, você está. Só que esta proteção, esse grau de proteção, como que essa proteção foi feita, foi desenvolvida, ela não é de acordo com a 5419, não cabe a 5419 determinar isso, certo? Os aviões, como eu acabei de citar também, certo? Aí navios e plataforma offshore, ou seja, os navios também têm seu sistema de proteção contra a descarga atmosférica, só que este sistema não é dado pelo 5419. As plataformas de extração de petróleo também, só que não cabe a 5419, está trazendo essas definições. Cada uma tem seu sistema de proteção contra essas descargas, certo? Só que elas são dadas por outras documentações, por outras normas. Tubulação subterrâneas de alta pressão, também não é 5419. Tubulação de linha de energia e de sinal colocado fora da estrutura. Por que fora da estrutura? Porque o SPDA é feito justamente para proteger uma determinada área. Quando a gente vai desenvolver lá o cálculo, desenvolver a análise, você quer saber a zona que você quer proteger, toda a área que você quer proteger, certo? Então, se está dentro da estrutura, essa zona, essa linha de sinal, o SPDA vai proteger. Se está fora da estrutura, então não é 5419 que define. Já são outros sistemas, outras normas, certo? E aí a gente vai para a parte 2. Como a gente comentou, são 4 partes, certo? Na parte 2, ela estabelece os requisitos para análise de risco em uma estrutura devido à descarga atmosférica para a Terra. Ou seja, ela estabelece esses requisitos, como você vai fazer essas análises, entendeu? Como você vai fazer os cálculos, quais são os riscos que existem para você estar fazendo esse cálculo, o que é que você quer proteger, certo? Então, no final, quando daqui a pouco a gente vai ver a planilha que eu já citei. Na planilha, quando a gente vai fazer a análise geral, na verdade a gente vai utilizando as 4 partes da norma simultaneamente, certo? Então, ela é dividida em 4 partes, mas você utiliza ela simultaneamente para estar fazendo todos o levantamento dos requisitos e das definições para você fazer esse sistema de proteção. A parte 2 também ela tem como propósito fornecer um procedimento para avaliações de tais riscos, ou seja, ela faz um levantamento de quais riscos existentes, existe risco à vida, existe risco ao patrimônio, existe risco de explosão, certo? E aí, quanto mais riscos for existir na estrutura, quanto mais você quiser proteger, maior vai ser sua classe de proteção do SPDA, certo? Mais robusto tem que ser o seu sistema, possivelmente mais caro, certo? Então, existe todo um levantamento que vai ser feito na planilha que a gente vai vendo, vai ficar mais claro, certo? Porque todos esses requisitos, todas essas análises que for fazendo, que a gente vai fazendo, elas vêm definidas em equações e vem definida em tabelas nas partes das normas, certo? Aí a norma tem nas suas tabelas e diz existe risco
perigo à vida, por exemplo. Se existe, o fator é 1. Se existe risco de proteção contra animais, se existe, o fator é outro. E assim sucessivamente. E aí você vai, cada tabela dessa vai trazendo constantes. Essas constantes vão se relacionando com equações, essas equações se relacionando com outras, para que no final você tenha um risco total dessa estrutura, certo? E aí, no final a norma nos dá um risco tolerável. Se o risco que a gente encontrou for menor que o risco tolerável, não precisa de SPDA. Se precisa, se o risco for maior, então vai precisar de SPDA. Então, a parte 3 também, a aplicabilidade dessa parte, certo? Ela pode ter restrições, especialmente na proteção da vida humana, quando for baseada em efeitos indiretos de descarga atmosféricas. Por que isso? Porque se a gente quer proteger a estrutura, se tem risco de vida humana e tudo mais, a gente vai colocar o SPDA. Só que esse SPDA, essa descarga atmosférica, o SPDA é para proteger a estrutura e toda aquela zona que a gente vai definir inicialmente como a zona que a gente quer proteger, a área que a gente quer proteger, certo? E aí, só que a descarga atmosférica ela pode acontecer bem distante do local onde você está. E os efeitos da descarga atmosférica se prolongar até sua residência, se prolongar até onde você está, certo? Então, no caso de esse efeito se prolongar por uma rede elétrica, por exemplo, e chegar à sua residência, um contato indireto seria, por exemplo, ela acaba energizando alguma parte do equipamento. Então, não é 5419 que define isso. A gente já viu os dispositivos de proteção, certo? Tinha um dispositivo de proteção contra as descargas atmosféricas. Na 5410 a gente já viu isso. Tinha lá tinha os disjuntores, tinha os DPS, certo? Tinha os DPS, dispositivo de proteção contra surtos. E aí, eles sim são responsáveis por isso. Outro exemplo de um contato indireto, por exemplo, seria o SPDA atuar, só que como a descarga atmosférica ela tem uma quantidade de energia muito grande, poder você ficar submetido a algum aquecimento, certo? Aquecimento muito grande, e isso seria um efeito indireto que poderia ali atingir. Então, a 5419 ela faz sim a proteção contra a descarga atmosférica, só que tem essas restrições, certo? Daqui a pouquinho a gente vai ver também que apesar dela trazer a proteção contra essa descarga, certo? Os métodos de a gente fazer as análises, se precisa ou não, quais são os cálculos que a gente precisa fazer, o que é que precisa utilizar, ela não garante 100% de segurança, certo? Sempre vai existir uma margem de possibilidade de ocorrer essa descarga, de prejudicar, certo? Então, ela tenta, digamos, eliminar ou minimizar o máximo possível que a ocorrência da descarga atmosférica venha prejudicar essa estrutura, venha prejudicar o ambiente para que dele foi projetado, certo? Então, dentro da parte 2, a gente eu acabei de falar anteriormente, que dentro da parte 1 e 2, a parte onde ela se aplica e não se aplica, são as mesmas, certo? Então, dentro da parte 2, a gente também tem as mesmas condições que a gente falou anteriormente. Sistema ferroviário, a parte de veículos, certo? Que a parte 2 também não se aplica. Questão dos aviões, navios e plataforma offshore, tubulações subterrâneas de alta pressão e tubulações de linhas elétricas de sinal colocado fora da estrutura. Como eu já expliquei na parte 1, por que não se aplica em cada um desses, aqui eu estou só citando, certo? Para a gente dar continuidade e entrarmos na parte 3. Certo? Na parte 3, ela vem falando de danos físicos à estrutura e perigos à vida. Então, quais são o perigo que tem para a vida, quais são os danos físicos que isso pode causar, existe os dois, não existe, certo? Então, essa parte trata da proteção no interior e ao redor da estrutura contra danos físicos e contra lesões a seres vivos devido às tensões de toque e tensão de passo. A gente viu no início do curso o que seria tensão de toque, o que seria tensão de passo, certo? A tensão de toque é justamente a tensão de contato direto, você toca lá um elemento energizado, certo? Você vai ter a tensão. A tensão de passo é a tensão que é definida por norma. A gente viu lá também no caso das instalações de alta tensão, certo? Definido por norma como sendo a tensão que, no caso, na distância de 1 metro, você teria o mesmo potencial, ou seja, estaria aqui potencial na distância de 1 metro, certo? A gente viu a questão de equipotencialização também, que seria
eles estarem no mesmo potencial, nesse caso aqui no potencial do térreo, certo? Então ela protege, certo? Trata-se de proteção no interior ao redor para se prevenir, se proteger dessa tensão de toque e essa tensão de passo, certo? Desde que, porque a descarga atmosférica, como ela tem essa quantidade muito grande de energia, de tensão, certo? Então pode sim que se energize o chão, caso não exista essa proteção, e você fique submetido a essa tensão de toque e tensão de passo. Então todos os cálculos são feitos justamente para a classe do SPDA, de acordo com os níveis de segurança e com o risco que você tem na estrutura, para que possamos garantir essa segurança, certo? Ela também considera que a principal e mais eficiente medida de proteção contra os danos físicos é o SPDA. Ou seja, o SPDA, eu não sei se eu não me recordo se eu já tinha citado o que a sigla significa para vocês. SPDA é Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica, certo? Então a norma considera que a principal e mais eficiente medida de proteção contra os danos físicos, certo? Danos físicos é o SPDA. Contra danos físicos, ou seja, a gente coloca, você vai fazer o sistema de SPDA para proteger. Medida de dano físico, esses danos físicos que a gente considera também pode ser relacionado a danos físicos, a vida, perda de vida humana, dano físico, perda de vida de estrutura, de patrimônio público, certo? Existe uma série de características que são analisadas para fazer esse levantamento, certo? Só um parênteses aqui na questão do SPDA, porque o SPDA ele é para proteger, certo? E o SPDA ele não evita a descarga atmosférica. Muitas pessoas, eu acho que pensam assim, o SPDA não evita a descarga atmosférica. Pelo contrário, uma descarga atmosférica quando vai ocorrer, a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma comparação da descarga atmosférica com o nosso capacitor. Lá no início do curso, lembra? Que a gente viu o capacitor, como era que funcionava, certo? Que tinha uma tensão nas placas. A gente vai ver que quando vai ocorrer a descarga atmosférica, certo? Vai ocorrer o raio, é justamente assim que se comporta. E a gente viu também que a energia, ela sempre procura o caminho mais fácil, certo? Então ela sempre procura o caminho mais fácil para percorrer. Então a função do SPDA é justamente fornecer um caminho, certo? Um caminho mais fácil para que essa descarga atmosférica venha ocorrer. No caso, no lugar dela, pela sua estrutura, certo? Ou pela própria pessoa, ou o estabelecimento, ela vai para o SPDA, ela vai para o para-raio, e aí esse para-raio, que está com o potencial do térreo, certo? Então ele vai ser o responsável por fornecer o caminho para que a descarga atmosférica aconteça. Então, SPDA não evita a descarga atmosférica. O sistema de proteção contra a descarga atmosférica, o para-raio, ele está lá justamente para fornecer um caminho mais fácil para que essa descarga aconteça, certo? Então, se a descarga vai acontecer, obrigatoriamente, no lugar de ela ir pela sua estrutura, que está com outro potencial diferente, ela vai para o para-raio, que está com o potencial do térreo, certo? Mais uma vez, atenção, ela vai procurar sempre o lugar de menor resistência, certo? Então, a ponta lá do SPDA a gente vai ver depois um para-raio, eu acho que muitas vezes, muitos de vocês já podem ter visto, certo? A gente vai ver que existem alguns métodos, mais utilizado é o de Faraday e o Franklin, certo? Então a gente vai ver esses dois, só passar rapidinho. E aí eles estão com o potencial do térreo, certo? Então se eu tenho uma tensão que está lá, que vai haver a descarga atmosférica entrando no via terra, e o nosso para-raio está com tensão do térreo, então possivelmente a descarga vai vir pelo térreo. Como a gente falou, não garante 100% que isso vai acontecer, mas garante a probabilidade que isto vai acontecer, certo? 99%. Então, só frisando, SPDA não evita a descarga atmosférica, não impede a descarga atmosférica. Ele fornece um caminho mais fácil e assim protege a sua estrutura, certo? Por isso que os cálculos devem ser bem dimensionados, por isso que a questão do fio, do condutor, de todo o sistema que faz parte do SPDA devem ser bem dimensionados para que, quando essa descarga atmosférica aconteça, eles suportem temperatura, suportem a tensão, suportem toda a corrente que passa por esses aparelhos até chegar à Terra. Foi justamente por isso que em blocos anteriores eu comentei com vocês que para se fazer uma SPDA não era simplesmente só chegar e dizer assim, me deu a haste, me deu os fios de tantos milímetros e enterrou e acabou. Não.
Porque eu comentei para vocês que um SPDA mal dimensionado é como se você estivesse instalando uma bomba na sua residência. Ela qualquer hora pode explodir. Por quê? Um SPDA mal dimensionado, no lugar dele fornecer o caminho direto para a terra, certo? Quando você projetou, como a gente projeta, para todos os cálculos para ele fornecer um caminho direto para a terra, ele pode se dissipar na sua estrutura, ou se você também colocar, utilizar materiais que não sejam resistentes à descarga, certo? De material com a resistência necessária, eles podem acabar se rompendo e aí a descarga se dissipar em toda a sua estrutura, em toda a sua fábrica e aí trazer danos gravíssimos, certo? Então, mais uma vez, SPDA tem que ser bem projetado. SPDA mal projetado é melhor não ter, porque ele vai dar o caminho mais fácil para que a corrente, para que a descarga atmosférica aconteça. E se no meio desse caminho haver um desvio, certo? Então ele vai vir diretamente para a sua estrutura. Então, dando continuidade aqui na parte 3, a gente tem também aqui onde essa parte 3 se aplica, certo? Projeto, instalação, inspeção e manutenção do SPDA para estruturas, sem limitações de altura, certo? Essa parte, essa norma 5419, essa aplicação, só cabe o engenheiro eletricista estar fazendo essas aplicações, fazendo esses estudos, porque necessita de todo esse conhecimento, necessita de toda, digamos, essa habilitação, qualificação e de toda essa responsabilidade. Então não tem limitação de altura para se fazer a instalação do SPDA. Além do projeto inicial, ela também é aplicada no caso da manutenção, certo? No caso de manutenção, no caso de inspeção, tudo feito de acordo com a 5419, parte 3, certo? Ela também se aplica a estabelecimentos de medidas de proteção contra lesões a seres vivos causadas pelas tensões de passe e toque provenientes da descarga atmosférica. A gente comentou, certo? Tensão de toque e tensão de passe. A NBR 5419 se aplica para a parte 3. Como é que ela vai fazer isso? Vai se pensar em malha de aterramento, vai fazer todos os cálculos para ver como que deve ser a malha de aterramento, como que deve ser os condutores, como que deve ser tudo, para que garanta a eficiência desse sistema, certo? E garanta a proteção da sua vida, garanta a proteção da estrutura da empresa, dos bens, do patrimônio, certo? Patrimônio público e tudo mais. Ou do animado do estabelecimento no qual necessita-se dessa proteção, certo? Dentro da parte 3 também, ela trata-se de medidas de proteção para reduzir os riscos de dano físico, perigo à vida, mas não cobra a proteção de sistemas elétricos, certo? Então, a proteção de sistemas elétricos não é exclusividade não é, digamos, uma preocupação exclusiva da 5419. Ela tenta reduzir, certo? Ela busca reduzir os riscos e os danos físicos, o perigo à vida, mas a questão dos sistemas elétricos, a proteção do sistema elétrico, a gente viu dentro da residência, a gente tem diversos dispositivos que podem estar protegendo, disjuntor, DR, DPS, a gente pode ter varistor e diversos outros meios de proteção, certo? Então, sistemas elétricos, isso a gente está falando de instalação elétrica. A questão de componentes eletrônicos, já tem outros dispositivos que podem estar protegendo internamente, como a gente viu, a questão do fusível, certo? Então, essa parte de sistema elétrico não é a 5419 que define. Ela define, sim, como proteger toda a estrutura. Só que a gente viu que esses efeitos, caso isso aconteça em outro estado, em outro local, ou aconteça na própria rede elétrica, ele pode se propagar, certo? A oscilação pode se propagar, as perturbações podem se propagar até chegar na residência. Então, não é preocupação da 5419 esta parte, certo? Preocupação proteger a estrutura, proteger riscos a físico, a patrimônio, a vida, certo? Animais, estabelecimento. E aí a gente chega na parte 4, certo? Então, na parte 4, ela trata justamente de sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura, certo? Parte 4, ela vai dar essas, digamos, definições, vai lhe dar os caminhos para vocês seguir, para se definir como isso deve ser feito para essa parte de sistemas elétricos e eletrônicos. Então, essa parte da norma fornece informações para o projeto, inspeção, manutenção e ensaio de sistemas de proteção elétricos e eletrônicos. Então, ela traz todos os requisitos, traz todos os métodos, certo, nessa parte da norma, como deve ser feita a inspeção, como deve ser feita a manutenção, como deve ser feito o ensaio dos sistemas elétricos e eletrônicos, certo? E ela também trata de medidas de proteção, elas são chamadas de medidas de proteção
contra surtos, certo? Então a gente viu lá no 5410 já citou a questão dos dispositivos de proteção contra surto, os DPS. Essa parte a parte 4 específica da 5419, ela tem também essa preocupação, certo? Não é preocupação da 5419 na parte 3, mas a parte 4 ela já traz toda essa preocupação, que aí ela resume chamando de medidas de proteção contra surtos, porque é justamente isso que acontece, certo? Acontece esses surtos, acontecem esses picos, essas oscilações, e aí como você deve fazer essas medidas, como você deve fazer essa proteção, como você deve fazer essa inspeção, certo? A 5419 parte 4 traz essas definições, certo? Então, no próximo bloco, pessoal, a gente vai voltar, continuando, a gente vai pegar agora, como se a gente fosse fazer um estudo de caso, certo? Tudo que a gente falou aqui agora, só que resumido em uma planilha que eu já citei para vocês que estou desenvolvendo, e aí a gente vai fazer as análises nessa planilha, vai clicando nas opções dessa planilha e a gente vai ver o que vai alterando, os valores que vão surgindo, que essa planilha é justamente extraída da 5419, de todas as partes dela, certo? Principalmente da parte 3. E aí a gente vai, digamos, fechar melhor o que é que essa 5419 está dizendo, porque é só para a gente ter uma ideia maior essa questão dessa planilha, não é obrigado vocês saberem também, só para vocês terem um conceito maior de como que é feita essas análises, entendeu? Porque a gente viu que elas são 4 partes, cada uma são extremamente grandes, então necessita de um estudo bem mais detalhado, só para vocês terem uma noção. No próximo bloco a gente continua, pessoal.